Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 27. Bons estudos! Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Você já parou para pensar na arte, na cultura brasileira? Será que existe uma cultura tipicamente brasileira? Durante muito tempo acreditou-se aqui no Brasil que a cultura era uma coisa que vinha de fora, da Europa. Mas, na década de 20, essa visão começou a mudar. Como ocorreu essa mudança e a relação da cultura com o governo é o tema da nossa aula de hoje. Nós estamos aqui no Teatro Municipal de São Paulo, um teatro que já foi palco de inúmeras e grandiosas manifestações culturais. Por aqui já passaram cantores de ópera italianos, bailarinos russos, orquestras sinfônicas mundialmente conhecidas. Tudo isso, como você sabe, é cultura. Mas será que só isso é cultura? Oi, tô vendo que você gosta de música, queria que você me respondesse uma coisa. Você acha que ópera é mais cultura, é mais importante do que samba? Bom, a ópera não é geralmente do Brasil, né? É de fora, então tem que ser valorizado o que é daqui mesmo, né? Eu acho que os dois têm o seu valor, a sua importância. O samba é importante para o brasileiro porque faz parte das nossas raízes, da nossa criação, por assim dizer. Desde os africanos, portugueses, vê o samba, né? Que faz parte do povo. A ópera também é importante, apesar que no Brasil não existe óperas assim muito conhecidas, muito famosas, né? São mais coisas de italianos, de outros países, mas é importante. Manifestação cultural brasileira, eu acho que o repente é bem mais legal do que o carnaval, né? Se você pegar assim o repentista, é uma coisa assim bem brasileira mesmo, uma manifestação bem popular, que aí você realmente se sente orgulhoso de ser brasileiro, né? Mas se hoje a gente tem orgulho da arte, da cultura brasileira, nem sempre foi assim. Nos anos 20, grande parte da elite intelectual brasileira não dava a menor importância para a cultura nacional. Mas um belo dia, por mais estranho que pareça, foi uma guerra, a Primeira Guerra Mundial, que deu uma grande força para a cultura brasileira. A Primeira Guerra Mundial teve um forte impacto sobre os intelectuais de todo o mundo. Dá para dizer que essa guerra caiu como uma bomba aqui no Brasil. E qual foi essa bomba? Não foi uma bomba de verdade, é claro, mas o efeito foi de uma verdadeira explosão. Porque, no fim das contas, a destruição da Europa acabou revelando que os europeus não eram assim tão perfeitos e tão civilizados como se imaginava. Se até pouco tempo, antes da guerra, os europeus eram um modelo de povo para os intelectuais brasileiros, depois da guerra, esse modelo foi por água abaixo. Já não era mais possível criticar o povo brasileiro só porque ele era diferente do povo europeu. Daí para frente, os intelectuais e artistas começaram a olhar o povo brasileiro de uma maneira diferente. Ouve. Eles estão cantando em italiano, mas o nome da ópera é O Guarani, de autoria do compositor brasileiro Carlos Gomes. Ela foi composta no século XIX, portanto, antes da Primeira Guerra e antes do período que nós estamos estudando. Mas eu fiz questão de voltar um pouquinho no tempo para a gente entender uma coisa muito importante. Já no século XIX, nem todo mundo criticava o povo brasileiro. Artistas como Carlos Gomes tentaram valorizar as coisas do Brasil na música, na arte e na literatura. Esses artistas transformaram os índios brasileiros em heróis de tempos passados. Eles tinham uma visão do passado que a gente chama de visão idealizada. Quer dizer, nas pinturas e nos romances, os índios apareciam como brancos fantasiados. Na verdade, esse tipo de arte, apesar de brasileira, seguia à risca os padrões da música e das tradições culturais europeias. Tradições culturais europeias.
Isso explica porque nós temos esse teatro de ópera aqui bem no centro de São Paulo. Explica também porque o Guarani é uma ópera brasileira cantada em italiano. Em outras palavras, no século XIX, os artistas brasileiros mudaram o assunto da conversa. Mas o jeito de conversar continuou igualzinho, um jeito tipicamente europeu. Tudo isso aconteceu antes da Primeira Guerra. E o que nos interessa agora é o que vem depois. Pois é. Depois do impacto da Primeira Guerra, os intelectuais e artistas não estavam mais atrás de um passado ideal, como no século XIX. O que eles queriam agora era encontrar a alma do verdadeiro povo brasileiro. Os novos rumos da cultura brasileira foram anunciados aqui, no Teatro Municipal de São Paulo. Em 1922, um grupo de artistas intelectuais reuniu toda a elite da cidade para mostrar o que eles chamavam ser a verdadeira arte brasileira. Foi um escândalo. Olha só um poema de Oswald de Andrade que foi recitado naquela semana. No baile da corte, foi o Conde D quem disse para Dona Bem-vinda que farinha de suruí, pinga de Paraty, fumo de Baependi é comer, beber, pitar e cair. Bom, hoje em dia a gente ouve e gosta de um poema desses, mas naquela época a situação era bem diferente. Esse teatro aqui quase veio abaixo de tantas vaias e tomates e batatas podres. Mas os modernistas não desistiram não, e a partir da semana de 22, os movimentos de arte moderna se espalharam pelo país. Para a gente entender o que os modernistas queriam com sua arte, é só a gente visitar um museu e comparar os quadros. Olha esse aqui, por exemplo. Parece uma fotografia, não é verdade? Os pintores de antes do modernismo faziam verdadeiros retratos da realidade. Agora vamos dar uma olhada numa pintura moderna, aqui do acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Olha só essa aqui, por exemplo. Você está vendo a diferença? Os modernistas não precisavam mais retratar a realidade com seus pincéis. Eles podiam interpretar essa realidade de uma forma diferente. Não é só o tema do quadro que é brasileiro. Também esse jeito de pintar, essa forma de fazer arte, é uma coisa bem brasileira. Possui um significado social e político que é bem nosso. E não foi só na pintura. Entre os músicos daquela época, Villa-Lobos foi um dos mais importantes. Ele também participou da Semana de 22 e teve a ousadia de trazer para uma orquestra sinfônica som das músicas folclóricas brasileiras. Entendi. Quer dizer que a mesma coisa que aconteceu com a pintura, que foi buscar na nossa história inspiração para os seus temas, aconteceu com a música. E a literatura passou a se inspirar nas lendas do folclore brasileiro. Ah! Então é por isso que esse livro aqui, Macunaíma, de Mário de Andrade, é tão importante. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, de Mário de Andrade. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, o herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Arariquera, que a Índia Tapaiumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro, passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava: Ai, que preguiça! Ai, que preguiça! Um herói dos romances de antes do modernismo jamais diria uma coisa dessas. Ele teria que ser forte, bravo e cheio de coragem. Nunca seria um herói preguiçoso como Macunaíma. Agora vamos deixar a preguiça de lado e falar de política. Isso mesmo, de política. Porque toda essa revolução que os modernistas trouxeram para as artes teve também um sentido político. Eles mostraram a verdadeira cara do povo brasileiro. Os negros, os mulatos, os pobres, os retirantes, os trabalhadores.
E esse jeito de fazer arte era também uma maneira de criticar aquelas pessoas que não viam o povo brasileiro com bons olhos. E essa crítica deu certo. Getúlio Vargas, que não era bobo nem nada, não pensou duas vezes para se aproximar dos intelectuais e artistas do modernismo. A arte foi utilizada em toda a era Vargas para promover a imagem do governo. O presidente chamou vários intelectuais para ocupar cargos de destaque. Depois, passou a incentivar algumas manifestações culturais da população e, ao mesmo tempo, exercer um certo controle sobre elas. O objetivo era claro. Vargas sabia que não era mais possível governar de costas para o povo. Pouca gente sabe, mas os atuais desfiles de escola de samba começaram em 1933. Até então, nenhuma escola podia desfilar pelas ruas. Foi Vargas quem criou os departamentos de turismo e oficializou a festa mais popular dos brasileiros. É claro que esse mar de rosas entre o governo Vargas e a cultura não foi eterno. Em 1937, com o Estado Novo, essa lua de mel entre o governo Vargas e a cultura terminava. 2 anos depois, em 1939, é criado o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha como objetivo principal controlar os meios de comunicação e as manifestações populares. Em outras palavras, o DIP censurava tudo o que era considerado prejudicial à imagem do governo. Livros, jornais, teatro, eventos esportivos, músicas, nada escapava às malhas finas dos censores. Por isso, se a gente pegar os jornais da época, vai ver que a maioria deles só falava bem do governo. Mas foi com o rádio que o Estado Novo fez a festa. O Estado Novo sabia da força que o rádio tinha. Por isso, para criar uma imagem favorável junto à população, o governo Vargas criou o Dia da Música Popular Brasileira. Mas não era só de forma indireta que o Estado Novo usava o rádio. O governo Vargas ocupou um espaço oficial no rádio, o programa Hora do Brasil, que continua no ar até hoje, com o nome de Voz do Brasil. Olha, a gente pode dizer o que for, mas uma coisa a gente não pode negar. Getúlio Vargas pensou em tudo. E é claro, principalmente na educação, pois é na escola que se forma o comportamento do cidadão. E assim, Getúlio Vargas ampliou a rede pública de ensino, criou os cursos secundários e os profissionalizantes. Se você pensa que todo esse investimento em educação ficou ao Deus dará, mas não ficou mesmo. Toda a rede educacional era controlada pelo Ministério da Educação e Saúde e pela Comissão Nacional do Livro Escolar. O objetivo da Comissão Nacional do Livro Escolar era muito claro: editar livros didáticos e censurar aqueles que expressavam, conforme palavras deles mesmos, pessimismo ou dúvida quanto ao futuro da raça brasileira. Depois dos anos 20, a relação dos intelectuais e do Estado com arte, educação e cultura nunca mais foram as mesmas. Nós vamos ver mais sobre isso nas próximas teleaulas. Até já, hein? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje, nós vimos como os artistas e intelectuais foram ganhando espaço no cenário nacional, modificando a concepção de arte e cultura brasileira. Nós vimos também como o Estado Novo agiu para intervir e direcionar a cultura brasileira para seu próprio benefício. A agitação intelectual que marcou esse período foi algo mais que um simples movimento de ideias. Ela foi também um movimento de contestação às antigas regras políticas e sociais. E contribuíam para reforçar o sentido de urgência na solução dos problemas nacionais. Agora que nós já estudamos essa importante fase da história brasileira, eu tenho certeza que você tem condições de responder a uma pergunta. Quais as manifestações artísticas e culturais dos anos 20 ao Estado Novo? E como elas se relacionaram com o progressivo fortalecimento do Estado? É só pensar um pouco que não tem erro, certo? Então, até a próxima.